Olá, muito bem-vindo a esta aula sobre projetos de Network Design, também conhecido em português como projetos de malha de distribuição ou de redesenhos de malhas de distribuição. Muito bem, antes da gente começar, vou te lembrar de dar uma curtida nesse vídeo, é uma maneira da gente poder disseminar esse conhecimento. Se você tiver interesse também, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube. Já tem várias aulas disponíveis e a cada semana tem uma informação nova. Se você marcar aí o sininho, você vai ser avisado de cada aula que vem pela frente. Muito bem. Qual é a ideia desse nosso bate-papo hoje? Vamos discutir um pouco as alternativas para o tratamento de projetos de malhas de distribuição. Vamos discutir um pouquinho quais são as variáveis que mais influenciam e vamos ver alguns exemplos de saídas esperadas para esse tipo de projeto. Muito bem. Existe um grande conjunto, né, um grande número de opções de técnicas para se tratar projetos de malha de distribuição. A bem da verdade é que existem algumas situações que são tão simples que sequer justificam um projeto. Então, recentemente, conversando com um conhecido, com um amigo que estava prospectando a possibilidade de um projeto de malhas, durante a nossa conversa, falei: olha, provavelmente o seu time interno pode tranquilamente avaliar esse ou aquele dado e tomar a sua melhor decisão, sem necessariamente empreender o esforço de um projeto. Em contrapartida, há situações um pouco mais elaboradas, mais sofisticadas, que vão exigir soluções um pouquinho mais robustas. Hoje, frequentemente, alguns projetos com algum grau de complexidade, a gente até aplica técnicas de inteligência artificial e, eventualmente, até, se for o caso, alguns algoritmos de aprendizagem de máquina. Muito bem. Então, a escolha da técnica que vai ser aplicada, ela passa necessariamente por uma análise de requisitos. Então, o que essa empresa espera do projeto? Para isso é necessário um diagnóstico preliminar dessa operação, né? Entendimento preliminar do que se faz, e muitas vezes a gente acaba solicitando 30 ou 60 dias de dados da operação para dar uma olhada, para começar a entender um pouco o grau de complexidade do negócio. Isso naturalmente nos permite afunilar para alguns métodos que podem atingir o critério de modelagem necessário. Alguns vão ser um pouquinho mais precisos, talvez demandar um tempo um pouco maior, outros vão ser mais rápidos, talvez um pouco mais baratos. Então vem a etapa que a gente chama de análise de sensibilidade. E aqui tem um pouco do entendimento do custo-benefício para o cliente, para a operação que vai ser avaliada. Então, nesse momento, é bastante importante que se faça, que se alinhe quais são os prazos internos da empresa. Então, você é um líder aí na sua empresa e precisa empreender um projeto de má distribuição. Você precisa ter uma decisão para daqui a 3 ou 4 meses, ou você precisa ter uma decisão para o mês que vem. Então, isso é bastante importante. Tem situações em que a resposta desse prazo precisa acontecer no horizonte de tempo bastante curto e outras em que a gente tem um pouquinho mais de tempo. E, obviamente, no final, a gente vai reconciliar com a escolha da melhor técnica de modelagem para a solução do problema de malha de distribuição. Muito bem, existem algumas variáveis que são recorrentes em todos os projetos. Aqui eu vou citar algumas delas, é o que a gente chama de variáveis do tipo 1, né? Então, quais são as origens, quais são os destinos, ou seja, da onde parte o produto, para onde vai o produto. Existem elementos intermediários, pontos de redespacho, né? Esse item 2, destinos, aqui tem uma questão importante, que é a da granulometria. A gente está falando de olhar para um município ou olhar para 200 CNPJs dentro de um município. Tá? Essa é a granulometria, principalmente do destino, ela tende a ser uma variável importante na hora de se
dimensionar a técnica, o esforço, o tempo do projeto, tá? Também a granulometria esperada para análise dos itens. Esse é um projeto que considera que, independente do SKU, todos são colocados em caixas e a unidade trabalhada nesse projeto é caixa, independente do SKU, isso vai facilitar bastante. Ou não, olha, eu preciso olhar para esse projeto respeitando as características de algumas famílias, de algumas categorias, né? Então, tá bom. Então, eu vou precisar, desde a captura dos dados, passando pelo tratamento, e obviamente isso se reflete no modelo final, o tempo todo entender de uma forma única o comportamento de cada uma dessas famílias. Até que no limite, talvez eu tenha que perceber o comportamento de um determinado conjunto de SKUs, tá? Quais são os tempos internos? Vamos supor que seja uma operação que entre um centro de distribuição, uma fábrica de origem e o destino tenha pontos de redespacho. Quanto tempo vai ficar nessa operação intermediária? Está previsto uma operação de cross-docking que fica poucas horas, ou ele pode ficar ali durante 3, 4, 5 dias? Obviamente, na etapa inicial, em que a gente coleta os dados, a gente começa numa visão mais estocástica, entender o comportamento, a distribuição desse comportamento. Olha, tantos embarques ficaram parados em até um dia, tantos embarques entre 1 e 2 dias, tanto entre 2 e 3 dias. É como se a gente fizesse uma distribuição, né, uma curva de distribuição do comportamento, um histograma, né? Então, normalmente a técnica visual que se utiliza é um histograma para enxergar o comportamento de um processo. Tipos de transporte envolvidos, se é um único modal, por exemplo, rodoviário, se há diferentes modais, se dentro de um modal tem variações, então pode ser rodoviário, mas eu estou movimentando com motocicleta, com uma Fiorino, com uma van, com um truque, com uma carreta, com bitrem, enfim. Então, dentro do modal tem as suas variações, tá? Então, esses costumam ser, esses são alguns exemplos de variáveis do tipo 1, tá bom? Existem outros entendimentos complementares que a gente acaba agrupando como variáveis do tipo 2, tão importantes quanto as do tipo 1, mas as do tipo 2 começam a sinalizar por grau de complexidade do projeto, da solução. No limite, em última instância, também acaba influenciando a escolha da técnica que vai ser aplicada. Então, se existe uma projeção de alteração no mix de produtos, histórico, ele considera um cenário, para o futuro é um outro cenário. Se existe a projeção de alteração na quantidade de canais de vendas, olha, hoje eu tenho essa operação, mas uma parte dela vai migrar para venda direta, por exemplo. Ou hoje eu tenho uma operação com distribuidores, uma parte vai para o segundo canal, porque eu vou criar um key account que vai ter um conjunto de regras de nível de serviço diferentes. Pode haver alteração no centro de gravidade da demanda nos próximos anos. Muitos desses projetos olham para um horizonte de 2, 3, 5, 6, 7 anos, né? E ao longo desse tempo você pode ter uma mudança no centro de gravidade. Recentemente participei de um projeto em que o centro de gravidade se deslocava aqui da região centro-sul, vamos dizer, do país, em direção ao nordeste. Projeção de alteração significativa no volume de vendas, então, isso pode trazer impacto, inclusive, na parte de planejamento fiscal e tributário, se essa alteração significativa no volume de vendas ocorre de uma forma heterogênea na região estudada. Então, ele vai trazer um impacto não apenas na malha física, mas também no planejamento fiscal e tributário. Se você espera algum tipo de alteração na tabela de preço de transporte, seja ela qual for, tá? Então, existe um ESIS, um atual, vamos considerar algum tipo de mudança, sim ou não, ou assume que o que existe é uma premissa, tá? Existem práticas comerciais de transportes que vão prevalecer, ou só as que existem vão prevalecer? Vamos supor, aí, ó, aqui eu tenho uma operação de cross-dock, ali eu tenho um circuito estático, acolá eu tenho uma operação de Kanban de fornecedor e o meu ESIS permanece. É um cenário mais simples, porque a gente conhece tudo. E uma variação disso é, não, estamos dispostos a fazer mudanças nas nossas práticas, tanto de transportes e, consequentemente, as condições comerciais dessas operações. Tá? Existe uma previsão de testes de diferentes modais?
Olha, hoje eu mando para o Nordeste rodoviário, eu quero avaliar uma cabotagem, tá? Então isso é um outro fator, que produz algum grau de complexidade na solução. A política de frete está definida e vai prevalecer e vai se manter, ou vai ter algum grau de alteração? O meu modelo fiscal tributário atual vai prevalecer ou está implícito no projeto um estudo de alternativas ou de variações versus o modelo fiscal e tributário vigente? Tá? Existem cenários tributários concorrentes aos atuais? Olha, hoje é a opção A, mas eu poderia ter a opção B ou C hoje. Mas hoje eu escolhi a opção A por uma série de condições. E eu estou aberto para mudar para B ou para C, dependendo de 3 pontinhos. Ou seja, espera aí, então não é que eu tenho um as-is, eu tenho um as-is dentre 3 possíveis, e ao longo do meu estudo de malhas eu quero monitorar se o cenário B ou C eventualmente se torna mais interessante, né? A estrutura de custo de armazenagem está definida, ou se você tem pelo menos uma ordem de grandeza de quanto custa a sua operação de armazenagem, essa informação tende a ser mais fácil se já é uma operação terceirizada, porque você sabe o quanto você paga, e muitas vezes essa operação, quando ela está, por exemplo, anexa a uma fábrica, talvez a gente não saiba exatamente o quanto ela custa. Tá? Mas, obviamente, na medida que você vai testar, por exemplo, a inclusão de alguns centros de distribuição ou a eliminação de centros de distribuição na sua malha, você precisa entender o impacto dele do ponto de vista de custos. É importante ter uma visão de cronograma, tá? Então aqui a gente passa rapidinho, mas a ideia geral é desde uma aprovação de proposta, aqui eu peguei um exemplo genérico de um projeto, né? Então você vai ter um acordo de confidencialidade, porque você vai precisar compartilhar dados, né? Normalmente, isso foi um projeto contratado. Se é um projeto interno, essa primeira etapa acaba não acontecendo, tá? Então, você começa uma etapa de modelamento do ESIS, você tenta reproduzir a sua operação atual, depois você começa a testar cenários, que são variações, e aí, como vocês podem perceber, e a ideia desse slide é mais essa, normalmente um projeto de malha de distribuição vai consumir aí de 6 a 10 semanas. No passado era um tempo maior, hoje, inclusive, com as soluções baseadas em codificação por inteligência artificial, esse prazo encolheu bastante. Então, hoje, via de regra, aí de 6 a 8 semanas, o projeto ele costuma ser entregue completamente. Existem etapas iniciais, né, que eu comentei com vocês. Muitas vezes é importante pegar uma base histórica mais curta, talvez 1 ou 2 meses de dados. Se é uma operação que tem um efeito de sazonalidade muito forte, aí a gente acaba sendo forçado a já olhar um horizonte um pouco mais longo, tá? E de tal forma que, a partir dessa análise preliminar, a gente começa a ter o entendimento da operação e até de algumas oportunidades. Então, o que vocês estão vendo aqui, esse diagrama à esquerda, esse mapa, ele já começa, a gente olha, é um gráfico de calor baseado em dados preliminares de um mês de um determinado cliente, e que a partir disso você começa a enxergar, olha, estou vendo espaço, por exemplo, vou apontar aqui para vocês, né? Eu estou vendo espaço numa determinada região aqui no Nordeste, talvez para um centro de distribuição. Eu tenho outro centro de demanda aqui na região Centro-Oeste que poderia abraçar o resto do Centro-Oeste, encaminhando em região Norte. Eu tenho outro grande centro de demanda aqui mais na região Sudeste, que poderia atender a região Sul e Sudeste. Enfim, são algumas opções que a gente sempre tem em projetos de malha de distribuição. O conceito de centro de gravidade também é interessante. Aí o que eu vou marcar para vocês aqui embaixo é o seguinte: o estudo, olha só, aqui embaixo, ó, o estudo do centro de gravidade e demanda pode ser realizado para diferentes canais de distribuição, para diferentes categorias de produto, para diferentes origens de carga e tipo de veículo. Então, vamos dar um exemplo aqui nesse nosso mapa um pouco mais à esquerda. O que a gente tem aqui bem no centro? Ó, vou marcar em vermelho. Isso aqui é como se fosse o centro de gravidade geral da operação, tudo bem? Tá bom. Mas vamos imaginar que essa operação, e aí o desenho original dela é bem em cima disso aqui, a gente tem nesse pedaço aqui no Nordeste, vocês estão vendo aqui, estou marcando com a pontinha aqui, tem uma operação no município de Igaraçu. Então, se a gente considerar só o volume que sai de Igaraçu para algum cliente e que passa por um ponto de redespacho, esse daqui é o nosso centro de gravidade. O que significa essa barra azul?
o centro de gravidade das cargas com origem naquela operação de Igarassu e que, antes de chegar no cliente, passam por um ponto de redespacho. Interessante, né? Porque quando a gente olha, no geral, para todas as cargas que saem dessa mesma Igarassu em direção a todo o Brasil, independente de passar ou não por um ponto de redespacho, o centro de gravidade já está bem mais baixo. Então, o que a gente percebe? Que quando a carga sai de Igarassu e vai em direção a um ponto de redespacho, existe uma concentração na região Nordeste. Então, a ideia do centro de gravidade é muito mais ilustrativa, nos dá uma ordem de grandeza, não que ela vá necessariamente definir muitas decisões. Existe um trabalho assim importante de construção de vários cenários, que vocês estão olhando aqui na tela mais à direita, é o extrato de um programa, que realmente a gente foi uma codificação em Python, usando algumas linguagens e algumas rotinas para mineração de dados e para uma parte de analytics em cima de inteligência artificial. Então, a gente está testando algumas alternativas, por exemplo, a operação entre dois sites. Um site localizado na região sudeste, um outro site localizado aqui na região nordeste. Esse aqui é um outro exemplo, e é importante a gente entender que um projeto de malhas ele não vai necessariamente nos dar a melhor solução. Ele agrega muito valor se ele puder nos sinalizar diferentes cenários, de tal forma que a gente possa refletir e tomar a decisão a partir desses múltiplos cenários. Então, isso aqui é uma operação de uma empresa de cosméticos, muito forte, inclusive, na operação de e-commerce. Então, quando a gente olha para a base histórica de dados deles aqui, tá aqui, ó, estudo de malhas, a gente olha para a base histórica de dados em 2014. A gente começa em 2014, vocês vão ver que a gente chega até 2020, né? Então, eles têm uma estrutura de custos considerada atual, que tem uma parcelinha aqui que a gente chama o custo do inbound, que é o transporte até o CD, essa parte laranja, que são as operações de armazenagem, e essa parte cinza daqui, que é o outbound, ou seja, do CD em direção aos clientes. Então, a operação atual tem um determinado custo numa base de tempo, e a gente percebe que se esse centro de distribuição fosse deslocado para o Espírito Santo, ele traria um aumento na estrutura total, lembrando isso sempre com base em 2014. E que aparentemente uma solução que combina dois armazéns, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, poderia trazer a menor estrutura de custo. Então, traria um determinado ganho em relação ao atual. Muito bem. Então, eu estou olhando o primeiro teste no mundo físico. Agora, o que é bastante importante também? A gente conseguir olhar a parte do impacto fiscal e tributário. Tá bom. Aí a gente vai lá e contrata uma empresa de planejamento fiscal e tributário, muitas vezes no próprio time do projeto já faz parte. Nesse caso, nesse projeto, a empresa já tinha um escritório de planejamento fiscal e tributário como parceiro. Então, ele falou assim, olha, existem 3 cenários possíveis. No primeiro cenário, as 3 soluções, CD, Rio de Janeiro e São Paulo é boa. Uma segunda solução, Rio de Janeiro e São Paulo é boa, só que aqui uma operação com Rio de Janeiro maior do que em São Paulo. E uma terceira solução, Espírito Santo e São Paulo. Tem uma segunda solução, um segundo cenário fiscal e tributário que desloca para colocar apenas um CD no Espírito Santo. E tem um terceiro cenário fiscal e tributário que fala assim, olha, o melhor é Espírito Santo e São Paulo. E aí, conversando com essa empresa, né, ela falou assim, olha, o cenário mais provável é o cenário 3, então a gente vai considerar esse cenário daqui, e, poxa, aparentemente Espírito Santo e São Paulo é o melhor caminho. Legal, mas gente, tudo isso daqui, a gente imaginando um cenário de 2014. Ah, tá bom, mas e agora vamos olhar ano a ano, 2014, 2015, 2016, 2017, até agora, 2020. Então, realmente, esse projeto foi um projeto conduzido em 2014. Eu estou trazendo para vocês os resultados até agora. Obviamente, ninguém imaginava a nossa situação atual no primeiro semestre de 2020 com essa pandemia, né? Veja bem. Mas muito bem. O que acontece? Aquele cenário fiscal e tributário, com aquela volumetria predominante de 2014, que sinalizava para a melhor solução com CD no Espírito Santo e um outro em São Paulo, quando a gente joga para a volumetria de 2020, a solução muda.
e a gente passa a ter o melhor cenário de volta, sendo uma operação maior no Rio de Janeiro e uma menor em São Paulo. Ou seja, a melhor solução numa data não é necessariamente a melhor solução em outra data. E o que a gente está mostrando aqui, olha que curioso, todo aquele custo da malha física que a gente está somando o inbound, o custo de armazenagem, o custo de distribuição, ele é só esse pedacinho aqui. E essa parte laranja que a gente está vendo aqui é o custo fiscal e tributário. Então não dá para ignorar. Nesse caso, nessa operação, nesse cliente, não dá para ignorar a parte fiscal e tributária. Tá? E o interessante é que esse projeto, apesar deles contarem com uma consultoria, a gente trabalhou, o Sebrolog trabalhou lá, né? Houve envolvimento de várias áreas. Ele iniciou com um diretor de supply chain, ele contratou uma consultoria, no caso contratou a gente. Depois ele envolveu os operadores logísticos, porque os operadores logísticos começaram a passar tabelas de fretes para ajudar a construir cenários de localização de centro de distribuição em diferentes regiões do Brasil. Depois ele envolveu o diretor financeiro. O diretor financeiro envolveu a empresa de planejamento fiscal e tributário. E para a gente ter essa visão do longo prazo, 2020, 2021, envolveu uma diretoria de marketing e vendas, e envolveu inclusive a matriz lá na Europa. Então vocês estão vendo que é um projeto multidisciplinar. E no final, o que acontece? Existem duas situações. Existe uma situação em que um centro de distribuição no Espírito Santo e outro em São Paulo é o que traz o maior saving, é a melhor situação em 2015. Mas quando a gente olha para a melhor situação em 2020, é um cenário em que Rio de Janeiro e São Paulo dá o maior saving. Ou seja, a solução Espírito Santo e São Paulo ela é interessante em 2015, ela é interessante em 2016, mas em 2017, ou seja, 3 anos depois do estudo, o estudo foi em 2014, deixa de ser interessante. Essa visão faseada é muito importante. Por quê? Essa empresa que tinha no cenário atual apenas um CD em São Paulo, ela poderia falar assim, então eu vou montar uma operação adicional no Espírito Santo, vai operar por 2 ou 3 anos, depois eu cancelo essa operação do Espírito Santo e mudo para o Rio de Janeiro. Então eu posso tomar uma decisão intermediária e depois uma próxima. Na prática, a decisão não foi essa. Na prática foi, vamos manter só São Paulo durante uns 2 anos e a hora que a gente fizer uma alteração na malha, a gente faz uma única vez, constituindo a operação no Rio de Janeiro. Porque o esforço operacional, administrativo de gestão de fazer 2 mudanças num prazo tão curto seria bastante grande. Aqui é um segundo cenário em que a gente começa a olhar para a volumetria esperada por um negócio num horizonte de alguns anos. Esse trabalho começou com a volumetria de 2018, projetando a volumetria para a empresa até 2023. Então, o que a gente tem aqui, nessa primeira bola vermelha, é o volume em cada praça em 2018. É como se a gente olhasse aqui, por exemplo, para Manaus e visse, Manaus aqui em vermelhinho é o volume de 2018. E o volume em preto é o volume para 2023. Então, se a gente olhar para Manaus, tudo bem, teve uma taxa de crescimento. Mas, por exemplo, quando a gente olha para a região aqui de Brasília, ele não existia, perceba que não tinha parte vermelha, ele não existia em 2018, ia representar a entrada em 2022, que é o roxo. O 2022, a Brasília está entrando em 2022. Assim como Porto Alegre. Se a gente olhar aqui embaixo, Porto Alegre está entrando em 2022. Se a gente olhar Salvador ele está muito forte aqui no azul, né? Então tem aqui Salvador, ele começa no azul. O que significa no azul? O vermelho foi 2018, o azul é 2019. Então Salvador está entrando em 2019. Ou seja, ao longo desses 6 anos, essa empresa passaria, na previsão dela, a ter volume a ser atendido em diferentes cidades do Brasil. Essa é uma informação que vem do planejamento estratégico deles, vem do time de marketing, vem do time de vendas, vem do CEO, do conselho de administração, e isso tudo vai influenciar o projeto de malhas. De tal forma que, por exemplo, se a gente enxerga, e olha que curioso, tá, pessoal? Se a gente enxerga aqui o volume em 2018, o volume de referência vem de 1. Eles estavam planejando de 2018 a 2023 multiplicar por 3,2 o volume total dessa malha.
E esse crescimento acontece de uma forma muito mais intensa na região Nordeste. Então, em azul é onde já tem volume, em laranja é onde tem o volume no período final. Então, o Nordeste praticamente é uma região que não estava sendo ocupada, não tem azul aqui no meio, e ao longo desses 6 anos é onde mais cresceria. Isso vai impactar muito o estudo de malhas. O cenário em 2018 é um, em 2019 é outro, em 20 é outro. E a solução da malha física, que tenta atender a todos esses cenários que se mudam ao longo de 6 anos, precisa ser aquela que, com pouco esforço, atende esses diferentes cenários. É possível a gente enxergar para cada um dos CDs o impacto. Então, se a gente usar como referência o volume movimentado num centro de distribuição em Palhoça e chama isso aqui de 1, eu vejo que, por exemplo, o volume movimentado no centro de distribuição em Recife era 0 em 2018. Vai ser 0,6. 0,6 significa o quê? É um volume que equivale a 60% o volume atual do centro de distribuição de Palhoça. E, ao mesmo tempo, ele parte de 60% para um volume aqui próximo de 3. Ou seja, a gente vai estar multiplicando por 5 o volume. Espera aí, então qual é o tamanho desse... Eu vou ter um centro de distribuição para atender o mercado de Recife? E de que tamanho que eu coloco esse centro de distribuição? O tamanho para atender os 2 primeiros anos? Ou um tamanho já para atender os 2 últimos? Porque se eu colocar um tamanho agora para atender os 2 últimos, ele vai estar muito ocioso. Se eu colocar o tamanho atual, ele não vai ser capaz de atender o volume mais para frente. Então a gente começa a perceber que no projeto de malhas a gente precisa entender o faseamento do comportamento da operação. É lógico também, durante o projeto e a partir do entendimento da operação, da análise de dados, a gente enxerga informações que vão ser úteis e que muitas vezes nós não tínhamos acesso a esses dados no início do projeto. Esse aqui é um exemplo de uma situação em que a gente pega um único município, São José, e que ele tem um valor comercializado por volume. Volume é uma caixa cheia de produtos nesse caso, tá bom? Que é bastante alto. E que esse valor de, digamos, R$ 3.000 por volume movimentado é muito superior, por exemplo, a qualquer outra capital que a gente encontra aqui e que está sendo atendido. Gente, se o valor agregado da minha movimentação é muito baixo, por exemplo, vamos crescer para o Nordeste, mas a gente vai crescer com o ticket médio mais baixo, isso tem uma pressão sobre o frete que isso vai afetar de alguma maneira a nossa estrutura de malhas. Então, não é só o volume, muitas vezes o valor associado a ele. Quando você pensa numa estrutura de malhas, obviamente aqui a gente tem cenários que foram alterados, né? Posso estar falando o seguinte: olha, Palhoça vai ficar como está, Manaus vai ficar como está, Belém vai ficar como está, mas e para atender o Nordeste? Eu vou manter o Nordeste atendendo a partir da região Sul, ou eu vou colocar um CD em Pernambuco, ou um CD na Paraíba, ou um CD na Bahia? E, obviamente, quando você olha para Pernambuco, você pode ter dois ou três municípios ali. Quando você olha para a Bahia, você pode ter duas ou três alternativas. Quando a gente olha para Campo Grande, eu vou manter a solução atual, ou eu vou montar uma operação no Mato Grosso, ou eu vou combinar um mix entre Mato Grosso e Santa Catarina, ou um mix entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para cada um deles, para cada um desses cenários, a gente vai ter um impacto no ICMS, vai ter um impacto na malha física, esse percentual daqui é o impacto na quilometragem rodada, isso aqui é uma estimativa da empresa no percentual de ganho no faturamento. Por quê? O qual mais próximo o estoque estiver perto dessas lojas, mais fácil é a reposição, menor é a ruptura, e essa empresa tem um histórico, um domínio muito claro sobre o quanto uma reposição rápida das lojas impacta no aumento do faturamento. É lógico que a gente não pode ignorar a existência de incentivos fiscais. Então vocês começam a ver que o projeto de malhas, muitas vezes, ele não vai te dar uma solução ou a solução. Ele te dá um conjunto de cenários para que seja avaliado em conjunto. Então, aqui pegando um caso específico, eu falei assim, Nordeste. Tá bom, eu posso ter uma solução aqui, JG Jabotão dos Guararapes. Então, eu tenho uma solução aqui, Jabotão dos Guararapes, Bahia, por exemplo, Salvador, ou uma operação que seria um cross-docking na Bahia. Tá bom, então para cada um deles eu vou ter um tipo de cenário, eu vou ter uma projeção de faturamento ao longo de um determinado tempo. A gente começa a trabalhar em diferentes tipos de cenários. Um outro ponto importante é o seguinte: quando você pensa na participação
das diferentes operações ao longo prazo, a gente está olhando aqui de 2018 até 2023. Então, são 6 anos. Nesses 6 anos, vocês percebem que no primeiro momento entra com um volume um pouquinho maior. Eu vou preparar aqui para vocês. Vocês percebam que tem um volume aqui de 18%, que é a operação em Manaus, e essa operação em Manaus começa a cair, e ela caiu até 8%. Ou seja, a gente está falando que a quilometragem rodada para atender a demanda de Manaus, porque aqui é um split de quilômetro rodado por cento de distribuição ao longo do ano. A gente está falando que a quilometragem rodada para atender o CD de Manaus vai caindo ao longo do tempo. Em compensação, se a gente olhar, por exemplo, a quilometragem rodada a partir do CD de Manaus, ele cai até um certo patamar e depois ele começa a subir. Ah, eu entendi. Então isso me traz uma certa característica. Se a gente olha, por exemplo, para Recife, a participação de Recife na quilometragem ela aumenta até um ponto e depois ela começa a diminuir. Por que ela começa a diminuir? Exatamente porque volta a crescer o volume na região sudeste. Então a gente enxerga por aqui que no primeiro período existe um crescimento do volume na região nordeste. No segundo período, principalmente nos últimos 2 anos, uma retomada do crescimento proporcional, split, né, share, na região sudeste. Isso, de alguma maneira, vai impactar todo o fluxo de caixa do projeto. Se a gente olha, nesse caso aqui é só um exemplo, né? Se a gente olha para o go-to-market e da situação atual até a situação de volume prevista para 2023, o atual em 2018 e 2023, esse horizonte de 6 anos, se essa empresa opta por entrar pelo Nordeste, ganhar volume no Nordeste nos primeiros 3, 4 anos e depois voltar a ganhar no Sul, pelo custo de transporte, pelo custo de armazenagem, pelo ticket médio, ele passa a ter um fluxo de caixa negativo, tem uma queda de rentabilidade no primeiro momento, para depois você recuperar essa rentabilidade. Em contrapartida, se a expansão dessa empresa pelo Brasil adota um caminho que ele começa pela região sul, onde tem tickets médio de valor mais alto, onde tem um custo de distribuição menor, tem um melhor equilíbrio financeiro, no primeiro momento ele aumenta a rentabilidade em relação ao valor de referência e depois, ao entrar no Nordeste, ele volta à rentabilidade esperada em 2023. Nos dois casos, a gente está falando que é uma empresa que terá um volume muito maior, só que com uma margem menor. Porque ao final desses 6 anos, ela reequilibrou o mix de atendimento ao Brasil com um volume maior na região Nordeste, que na conta deles tem um ticket médio de faturamento menor. Tudo bem, mas o caminho para chegar até lá, qual que vai ser? Se eles usarem o caminho de cima, eles chegam a trabalhar com uma rentabilidade intermediária de até 6% maior. Isso vai ajudar o fluxo de caixa, isso vai ajudar a companhia como um todo. Mas, de novo, o máximo que o projeto de malhas faz é enxergar situações e fazer recomendações. É importante sempre no final de um projeto, principalmente se é um projeto contratado, né? O Sebralog é uma empresa que nasceu com treinamento na área de supply chain, treinamento, consultoria, mas a gente tem esse lado de treinamento muito forte, a gente acredita muito nisso. Então é importante que ao final do projeto a equipe do cliente receba um treinamento sobre os conceitos de network design. Então isso aqui é bastante importante. Por quê? Para que eles também possam tomar a melhor decisão. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Essa aula bem rapidinha traz alguns conceitos importantes. Se você curtiu, se você gostou dessa aula, clica aqui no joinha para que outras pessoas tenham acesso. Se você quer ter acesso também a outras aulas, inscreva-se no nosso canal e toda semana a gente tem algum conteúdo novo. Obrigado pela sua participação, pela sua presença e espero te reencontrar em breve.